Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional que teve o dia agitado em relação ao mercado de transferências, com a reta final do Campeonato Brasileiro e a eleição. Batendo na porta, nomes de jogadores começam a surgir no 2024 Colorado. Bruno Rodrigues, Gustavo Scarpa, Alexander Barbosa e outros nomes. O que tem de verdade em relação a isso? Eu te conto depois da vinheta, além também de algumas informações importantes quanto a grana entrando no cofre do Inter. Fica comigo, eu te conto. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Muitas informações do Internacional, como eu disse, o pleito se avizinhando, né? O Colorado que tem eleições no próximo dia 9 de dezembro, né? A eleição se aproximando, Roberto Melo será presidente, Alessandro Barcelos será reeleito. Tudo isso a gente vai descobrir, claro, né? O futuro do clube, né? Quem será o técnico, quem serão os reforços, cada vez mais perto, né, daquela, não vou dizer daquela data, né, mas daquele momento da temporada onde a gente fica especulando, fica projetando e, claro, né, os jogadores aproveitam as suas férias e o gauchão volta só lá, né, no final de janeiro. Muita coisa para a gente conversar então, sempre com a força da Zapay, aplicativo gratuito, onde você pode quitar os seus débitos referente a licenciamento, multa e IPVA de carro, moto ou caminhão, para que você não tenha o seu carro apreendido neste verão. Dentro do aplicativo da Zapay você consegue, né, quitar os débitos com o cartão de crédito, em até 10 vezes ou mais no cartão de crédito. Estou deixando o cupom COLAR20 para que você possa ter 20% de desconto nas taxas do parcelamento. ZAPAY Zapay, parceira do Colar. Quero começar falando, gente, sobre uma entrevista. Afinal, o Elosmar Maggi, que é o rei da soja, o cara que está em evidência aí dentro do Internacional, esteve com o presidente Alessandro Barcelos, com a delegação colorada. Estou deixando uma fotinho aí que está circulando nas redes sociais do presidente Barcelos, seu assessor, né, o Thiago Rocha, além, né, do Felipe Becker e do José Olavo Bisol, que são os homens do departamento de futebol, reunidos, né, no jatinho do Elosmar Maggi, que reside ali próximo, né, a Cuiabá, e onde o Inter esteve aí nesta quarta-feira para o jogo do Campeonato Brasileiro, permaneceu na quinta, treinou por lá em Cuiabá e nessa sexta-feira se desloca para São Paulo, onde joga contra o Corinthians, jogo no sábado à noite lá na Neoquímica Arena. Esta reunião, ela teve como pauta os investimentos que o Elosmar vai fazer na próxima temporada, caso o Alessandro Barcelos seja eleito presidente do Internacional. Colar, por que tu tá falando do Elosmar e não tá falando do Delcir Sonda, que é o mecenas do Roberto Melo? Porque o Elosmar falou, ele deu uma entrevista exclusiva para a Rádio Gaúcha, que está lá em Cuiabá. Um abraço aqui ao Simon Bianchini, repórter da primeira qualidade, que fez essa entrevista e por isso eu estou repercutindo ela aqui no canal. Só como é que é? Em época de eleição, o óbvio tem que ser dito, então eu estou externando isso para vocês. Não significa que isso é uma campanha para o Alessandro Barcelos, é somente, né, uma repercussão de uma entrevista importante, assim como repercutir aqui no canal as falas do Delcir Sonda, dizendo que vai investir lá no CT de Guaíba, né, que vai trazer reforços para o Internacional. Eu acho que isso é importante para a gente trocar essa ideia dentro aqui do canal. Falando então sobre as possibilidades do Elosmar Maggi, eu quero falar sobre o que ele disse. Ele disse que vai investir mais, né, na gestão Alessandro Barcelos, ele que ficou marcado por doar aquele R$1 milhão para o Rodinei jogar contra o Flamengo, disse que a gestão está fazendo um bom trabalho na parte financeira, enxugando gelo, foi o termo que ele usou, e que se algumas situações se apresentarem, ele será um parceiro do clube. Se fala muito sobre jogadores, né? Aliás, a rede social nesta quinta-feira para hoje, o que teve de nome é um absurdo, né? Muitos nomes surgiram aí, nome de um meia mexicano, né? Rumores nos perfis ligados à gestão, outros perfis ligados à oposição, então vamos apurar, né, o que tem de informação concreta. O que eu tenho de informação concreta é do Bruno Rodrigues. O Inter fez uma oferta, é a melhor oferta que a Tombense tem na mão e existe a possibilidade do atacante ser reforço do Internacional na próxima temporada. E aí alguns nomes começam a surgir.
Estou falando aqui em especial de Gustavo Scarpa. Esse nome já circula no bastidor do Inter há bastante tempo, desde que surgiu a informação de que o Nottingham Forest, time que pertence ao Scarpa, teve a intenção de negociá-lo. E aí o Atlético Mineiro surgiu como um destino provável, acabou não acontecendo, surgiu a ideia de que ele seria, ou teria o desejo de permanecer na Europa neste momento, mas o Inter está muito forte. E aqui eu cito dois lados, tá? Tanto o lado do Alessandro Barcelos, quanto o lado do Roberto Melo querem este jogador. Talvez eles sejam até concorrentes nesta negociação. Mas o fato é, tá? O Gustavo Scarpa tem a possibilidade de jogar no Internacional. Não sei se vai acontecer, afinal é um jogador caro, é um jogador que, segundo informações, não foi para o Atlético Mineiro por conta do seu desejo de permanecer na Europa e buscar espaço. Lembrando que o Scarpa foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro em 2022, que acabou com o título do Palmeiras, e a gente está falando de um ano atrás. E ele foi vendido, justamente, não foi nem vendido, ele saiu em fim de contrato, afinal queria desafios na Europa, acabou indo para lá e não vingou. Não jogou no Nottingham Forest, não jogou no Olympiacos, que é o outro time da mesma rede do Nottingham Forest, e agora vê esta possibilidade de voltar ao Brasil. O que se especula é uma proposta de 4,5 milhões de euros para tirá-lo da Inglaterra. O clube inglês acha essa proposta boa, afinal não pagou absolutamente nada para tirá-lo do Palmeiras, somente a questão salarial, e aí o empecilho seria com o Scarpa. 24 milhões de reais. Eu dei minha opinião sobre isso lá no Voz do Gigante e trago aqui também. Para mim o Scarpa é um excelente jogador. O Inter tem que fazer todo o esforço possível para trazer esse cara. Afinal, essa é daquelas situações que para mim se apresentam poucas vezes. Aquela coisa do cavalo encilhado passar uma vez e o parceiro não montar. Como foi o Hulk quando veio da China, o Suárez no Grêmio, o próprio Dudu quando voltou ao Palmeiras. São situações que acontecem talvez uma vez. O Vitor Roque no Atlético Paranaense. Então tem que investir. Tem condições? Pede ajuda do investidor e traz o Scarpa. Seria um jogador a mudar o nível do time do Internacional. Arangues, Scarpa, Alan Patrick, Wanderson e Valência. Já pensou? Tudo junto torna o Inter muito forte para a próxima temporada. Você gostaria do Scarpa? Não gostaria? Deixa no comentário a tua opinião, que é sempre muito importante aqui dentro do canal. Outro nome que surgiu ontem foi do Alexander Barbosa. E este nome veio do exterior, da imprensa que cobre o Libertad do Paraguai. Afinal, o Alexander Barbosa está em final de contrato. Zagueiro, 28 anos de idade, argentino, nascido em Vila Celina, canhoto, 1,93 de altura, e que vem jogando como titular do Libertad. Inclusive esteve em campo na vitória do Libertad contra o Olímpia, 3-1 jogando fora de casa, jogou os 90 minutos, jogou contra o Cerro 90 minutos, contra o General Cabageiro também jogou 90 minutos, mesmo não ficando na próxima temporada. Ele definiu que é o momento de deixar o Libertad. E aí parece que há uma disputa entre dois brasileiros, entre Inter e Atlético Mineiro, por esse jogador que está em final de contrato. E aquilo que a gente sempre fala aqui, o Inter adora esse tipo de negociação. Afinal, a gente não tem muita bala, pelo menos não tinha, até a entrada do Elusmar na parada, do Delcir Sonda, do dinheiro da Liga Forte Futebol. Aparentemente agora a gente tem um pouquinho mais de poder de investimento. Mas o presidente Barcelos, no geral, ele sempre fez negociações assim. O próprio Ener Valencia chega em pré-contrato, Charles Arangues chega em pré-contrato, Rocher chega em pré-contrato praticamente, o Inter paga um valor mínimo ao Nacional, e assim nós fomos indo. Pedro Henrique acho que chega em fim de contrato também, se não estou enganado, e assim nós vamos. Então assim, Alexander Barbosa é uma possibilidade real. O Inter monitora esse jogador há bastante tempo, ele e o Lautaro Gianetti, que hoje está no Vélez Sarsfield, que também é um jogador que termina contrato, e o Inter entende que há necessidade de um zagueiro para repor a saída do Moledo e muito provavelmente para compor o grupo. Afinal, o Nico Hernandes é outro que deve sair, jogador colombiano que tem contrato até o fim de 24, mas a gente sabe que ele não caiu nas graças da diretoria e muito menos do técnico Eduardo Cudê. Então, Alexander Barbosa é uma possibilidade, zagueiro, como eu disse, 28 anos do Libertad de Assunção, no Paraguai. Seria um bom reforço? Não seria? Deixa no comentário a tua opinião e não esquece de passar na KTO, KTO.com, parceiro aqui do Colar, 20% de free bet no primeiro depósito, usa o código lá para garantir este bônus e palpitar, na reta final do Campeonato Brasileiro, Goiás rebaixado, o Grêmio Bragantino na Libertadores, falta uma vaga para o rebaixamento. Santos vai cair? Vasco vai cair?
quem mais vai cair, além, né, de Curitiba, América e Goiás. Teu palpite é na KTO, cupom COLAR, e a gente se vê. Tamo junto, gente. Fui!